Muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora. Este dia de hoje para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu Nosso Atualidade Escampa. Programa de notícias, de comentários, de bom humor, descontração. Aquele programa que fala do que está acontecendo ao nosso redor. Aqui em Porto Alegre, aí no seu município, porque nós estamos aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, levando até você o que acontece na cidade, no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. E de vez em quando a gente dá uma escapadela fora do Brasil. E não tem como não se falar ou não se elogiar a ação da Polícia Federal, que prendeu 80 pessoas acusadas por tráfico internacional na operação que tem o nome de Brabo. E este balanço, esse número que eu acabei de dar, é um número parcial. O número de prisioneiros pode aumentar muito em função do que a Justiça decretou ou do que a Justiça permitiu, né, ou do que tem de investigado. São mais de 100 suspeitos e o foco de tudo isso é o envio de drogas, especificamente de cocaína para a Europa, principalmente para a Bélgica, através do Brasil, do Porto de Santos. E só num endereço onde a Polícia Federal fez as buscas, vocês têm aí as imagens que nós usamos hoje no nosso noticiário, que vocês vão ver também tanto as imagens quanto mais notícias no nosso portal O Sul. Automóveis de luxo que foram recolhidos, dinheiro, a operação, o nome de um dos, sabemos, né, que esse é um dos destinos, o porto belga da Antuérpia, não é? Onde o tráfico de cocaína passava por São Paulo, Antuérpia, então uma grande operação, 120 prisões preventivas, 7 prisões temporárias nos Estados Unidos, grande operação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Foi realmente um baque, né, nesse tráfico de cocaína pelo mundo. E agora, numa escala, digamos, não menor do que essa, porque o baque também é muito grande. Por aqui, aqueles que esperavam, como de hábito, nesta segunda-feira, os funcionários, os servidores públicos do nosso estado, esperavam que o executivo lançasse mão de mais um depósito nas suas contas. Não aconteceu. Mais uma coisa diferente do que estava acontecendo todos os meses aqui. O governo do estado não fez mais um depósito nas contas dos servidores. Continuamos com aqueles R$350 que foram depositados na semana passada. Em contrapartida, as notícias que tivemos divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, né? A despesa média com magistrados aqui no estado do Rio Grande do Sul, média, é de R$45.700. Para cada juiz. Para cada juiz. Isso se deve, né, a esse conhecimento à ministra Carmen Lúcia, que resolveu dar transparência ao que se gasta com o Poder Judiciário hoje no Brasil. E a gente percebe que Mato Grosso, que foi realmente o que deu start em tudo isso, desde os R$500 mil depositados para um juiz durante o mês de julho, que causou realmente revolta na população, porque, como a gente vê, não é só o Rio Grande do Sul que atrasa salários, são 7, 8 estados no Brasil que se atrasa salários, enquanto as pessoas ganham R$350 aqui como primeira parcela e não recebem uma segunda parcela numa segunda-feira, que estão esperando. Alguns juízes recebem, como em Mato Grosso, uma média de R$90 mil por mês. Sem atrasos. Quer dizer, claro, inclui auxílio moradia, tu vê, auxílio moradia para o juiz. Estudo. Auxílio juiz que já ganha como bem, se precisasse, gratificações diárias, passagens aéreas, tudo e assim isso. Vai indo. Então a gente fala num teto constitucional por volta de R$30 mil, a gente fala num salário de R$90 mil que ultrapassa 3 vezes o teto.
Quer dizer, que teto é esse? Não existe. Então, assim, ó, as pessoas realmente ficam revoltadas e tem por que ficar revoltadas. O juiz trabalha, merece receber bem, merece receber bem. Mas um salário hoje no Brasil de 35 mil reais por mês é um bom salário. Quem ganha 30 mil reais por mês pode sim sustentar os seus filhos, pode sim pagar a sua moradia, pode sim pagar, né, a faculdade, o colégio do seu filho. Quem não consegue pagar é quem ganha um salário mínimo. Né? Então as coisas realmente estão invertidas no nosso país. Saíram números das sentenças também, os juízes trabalham bastante, isso a gente não pode negar. A média é de 7 sentenças por dia, quer dizer, tudo se judicializa no nosso país. Né? A pessoa tem o direito a ganhar um medicamento. A pessoa não ganha o medicamento do Estado, a pessoa entra na justiça. A pessoa resolve que quer um dano moral, por exemplo, ela entra na justiça. A pessoa tem um acidente de trânsito, ela entra na justiça. Existe uma grande solicitação, existe trabalho, isso eu acho que ninguém discute, né? Sim. Mas que existe esse super salário cheio de penduricalhos, como eles mesmos admitem, para dar um upgrade no salário, que a gente também fica assim, abismado. Não tem como, por mais que seja justificado este salário, eu não estou falando dos penduricalhos, estou falando do salário. Né? Por mais que ele seja justificado pelos anos de estudo, pelas atribuições, pelo salário, pelo estudo, pela responsabilidade, pelos riscos, por uma série de coisas, essa coisa dos penduricalhos, as justificativas, sabe? Eles têm uma vida familiar. Tem outra, né? 2 meses de férias com auxílio, né? Com a gratificação. Tem coisas tem muitos privilégios, né? Se comparados com outras profissões. Eu assisti uma entrevista daquele juiz lá do Mato Grosso, né? Que ele disse, uma arrogância, uma preparação. Não, eu recebi os 500 e poucos mil reais, mas eu tinha direito, isso aí são os anos, etc. Sabe, eles parecem que são semideuses, né? Alguns devem se julgar semideuses, porque não é possível aquele isso aí. Aquele que falou com o azulzinho lá, que não é azulzinho no Rio de Janeiro, né? Com agente de trânsito, equivalente. Deus, que disse que era Deus, né? Com quem tu pensas que eu estou falando, que estás falando? E aí ele disse que ele era Deus. E isso aí reflete cada vez mais na população brasileira, todo o povo brasileiro, que começa a ficar com ojeriza de todos os poderes. Político ninguém mais suporta. Agora o judiciário as pessoas já estão com reservas. E até onde nós vamos chegar, né? Até onde a desmoralização do nosso país vai chegar? Até onde nós brasileiros vamos tolerar tudo isso aí? Porque um dia a coisa vai estourar. Isso aí não tem como, né? Quando a barriga começar a apertar. Aí nós falamos, né, dos salários dos juízes e aí nós vemos as ações dos juízes, porque os juízes não fazem só coisas certas, também fazem coisas erradas, como fizeram com aquele homem estuprador que foi acusado de assediar sexualmente, de estuprar, na verdade, né, a mulher no ônibus de São Paulo, que foi solto pelo juiz e no sábado novamente atacou mais uma vítima e aí sim foi preso. Já tinha passagem na prisão, já tinham outros 15 casos de assédio também, de estupro. Poxa, aí eles recebem tudo isso e ainda a população sempre sofre. Recebe menos e ainda sofre com os bandidos. E eles mereçam agora porque se segurou no braço da vítima. E aí configurou um fato de violência. No outro caso não era violência. O juiz considerou que não fosse caso de violência, mas a violência está implícita no ato, né? Não tem como. Ele disse que você parece sorrir. Exatamente. É um absurdo para configurar Você me pisca o olho, na legislação. você me manda um beijo, parece estar mesmo exatamente do texto da legislação. mas eu só no apartamento escrevendo memórias no velho computador. Levam as pessoas a As asas do tempo, vertigem do momento. Deveria Pode fazer isso com uma pessoa? Eu acho, e os antecedentes, e às vezes, as 15 vezes anteriores que ele já tinha feito isso, demonstra que, no mínimo, ele é uma pessoa que precisa
de atendimento. Porque ele sofreu um acidente de carro. Ficar recluso. Ele sofreu um acidente de carro em 2006. E aí ele teve traumatismo craniano grave, ele teve em estado de coma e voltou. E depoimento da mãe dele. A mãe dele disse que quando ele volta desse coma, quando ele se recupera desse acidente de carro, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Que ele era um rapaz estudioso, trabalhador, ajudava a família e depois desvirtuou dessa forma, diz a mãe. Aquela coisa, né? Agora ele é uma vítima da sociedade. Mas me desculpa, né? Ele é bem espertinho, porque ele ejaculou em uma mulher, não foi um homem, né? Não foi um homem que ele atacou mulheres. Sim, não foi nenhum homem. Mulheres. Então ele é bem espertinho. Bandido da pior espécie. Ele tem as preferências dele, né? Marne, eu também acho, só que agora as pessoas estão tratando ele como se ele fosse a vítima da sociedade. Sim. Porque ele tem problemas... Esse é o país do coitadismo. É o país do coitadismo. E as mulheres que ele atacou, estuprou, molestou, sei lá o quê, das que a gente sabe, não se sabe se não tem outras por trás disso. Agora, essas mulheres são o quê? Se ele é a vítima, essas mulheres são o quê? A gente fica pensando assim, se fosse realmente a esposa do juiz... A filha do juiz. Daí o buraco é mais embaixo. Será que não haveria constrangimento? Será que a interpretação não seria outra? Então, a gente não tá num momento, né, muito bom. Né? As pessoas realmente não se tem lugar para ficar na cadeia, não se tem espaço. Bom, mas isso não é justificativa. Não é. Não é justificativa. Que criem espaço. E outra, né, diante de dia que a justificativa for isso, né? Não, mas né? Uma grande parte é. E outra, já que perceberam que entre o estupro e o que ele foi enquadrado existe um vão muito grande que cria uma nova tipificação penal, que seja bem mais severa, não tanto quanto o estupro, mas que seja bem mais severa do que aquela que pega as coisinhas e vai para casa e continua exercendo o mesmo direito de abusar, porque entre aspas. E já que em tantos outros casos fazem uma interpretação da lei, interpretam A, B, C ou D, a hermenêutica, interpretem desta também de uma maneira diferente, correta, né? Sim, a hermenêutica, a interpretação do texto. Eu queria muito saber a opinião do Nenê. A respeito por falar no Nenê. Ele volta amanhã, né? Quem diz assim, terminou a Expo Inter e o Nenê foi embora com a mimosa. Não foi embora com a mimosa. Ele foi arrematado no leilão. Ele foi arrematado no leilão. Essa foi boa. O Gustavo Vitorino, para quem não lembra, ele tinha comentado que depois da Expo Inter ele tinha uma audiência em Passo Fundo. Então, hoje ele está a serviço em Passo Fundo. E aí, dando autógrafos lá em Passo Fundo. Não, e inclusive tem uma telespectativa. Mas as fãs do Vitorino sabem tudo, porque a Marta Heidrich diz assim, quer ver? Olá, fiquei sabendo pelo próprio Vitorino que hoje ele vai para Passo Fundo e só volta amanhã. O programa sem ele não tem graça. Não desmerecendo o restante da bancada. Mas ele é muito fofo. Adoro esse menino, o nosso Nenê. Beijos a todos da bancada. Beijos ao Vitorino quando ele voltar na terça. Marta Heidrich, viu? Discuto com mulher de mau gosto. Parou? É de mau gosto dizendo de mim, tá fazendo um comparativo, leva a mau gosto. Mas não tá. Mas eu também não tô mimimi, é mau gostinho só. Falando em mau gosto, mais uma péssima notícia, aumenta a gasolina de novo à meia-noite hoje. 3,3% a partir de terça-feira. Semana passada a companhia já havia anunciado reajustes de 4,2% e 2,7% para a gasolina. É o país dos aumentos. O Harvey lá, vai ter o Harvey, o Stephen, o Dick, o não sei o que. Agora é muita cara dura, né? Aumentar e alegar que é o furacão. Que deu nos Estados Unidos. Cara de pau, tá? Não, vou te contar, o negócio não é fácil. Esposa de juiz não anda de ônibus. Coloquei o nosso telespectador. Não anda. Verdade, Se precisasse andar, eu pedia auxílio transporte. Mas
anda na rua, né? Isso poderia ter acontecido na rua e não só no coletivo. Não é tão assim. E o nosso WhatsApp, que mais que diz aí? Como não? Nossa, a quantidade Boa noite, de Carla assédio que existe na rua. Bancada. Bem-vindo e saúde. Voltando... saúde, Carla, claro, se referindo à semana passada. Voltando ao judiciário, até quando vamos aturar auxílio moradia para juízes? Marne, realmente eles pensam ser semideuses. Estamos na monarquia ainda? Sim. Juízes estão acima da lei e o judiciário é intocável. Nunca serão atingidos por cortes? Quando a boiada estourar, Marne, espero que os alvos sejam certos e cirúrgicos. Lembrem-se de Kafka. Franz Kafka. Foi assim, o fim foi terrível. Eduardo Azeredo. Boa noite, pesada bancada. Realmente o Brasil é o país das inversões, pois o teto do judiciário é extrapolado e o piso do magistério, na grande maioria das cidades e estados, não é pago. Como piso, ou seja, base de salário, excetuando-se as demais vantagens decorrentes do plano de carreira, virou teto, porque há o pagamento de completivo nos vencimentos para aqueles professores que não configuram essa totalidade. Saudações, Denise de Bagé. Essa é uma realidade. E a gente comenta isso, lê quase que diariamente e-mails dessa natureza, essa notícia que agora veio à tona mais uma vez, devido à transparência, né, agora do salário do judiciário, enfim, mas que é uma coisa que a gente faz há muito tempo e a gente fica, exatamente como diz o Chicão Tofone, nesse mimimi, nessa balela, nessa coisa, de ficar repetindo os assuntos e a coisa não se modifica, entendeu? Se não se modifica, tudo acontece igual. Dona Magda, Senhora, eu recebi um presente hoje muito maravilhoso de uma telespectadora, uma amiga nossa, a dona Marlene Sauer. E ela manda sempre muitos livros, e esse livro eu vou ser obrigado a ler durante o decorrer dessa semana, porque eu não posso deixar de ler esse livro. Christopher Reeve, Ainda Sou Eu. Vocês lembram do Super-Homem? O Super-Homem, Christopher Reeve, que fez belíssimos filmes. Isso, né? Somewhere in Time, Algum Lugar do Passado, que para mim foi um dos mais lindos filmes que eu tive o privilégio de assistir. Uma vez. Eu vi 50 vezes esse filme. É o filme de amor. Eu não gosto muito de filme de amor, né? Mas é o filme de amor mais lindo que tem. E esse Christopher Reeve, que depois de ser o super-homem, depois de ser a grande figura, eu tive a oportunidade de cruzar com ele no aeroporto da cidade do Panamá, muitos anos atrás. E eu vi um monte, uma aglomeração, era ele. Era muito alto, de 1,90m, 1,90m e poucos e tal, mais ou menos a altura do Chicão. Ele passou por ali e tal, e as pessoas todas olhando para ele, inclusive esse amigo, modesto amigo que vos fala nesse instante. Mas ele cai, né, no auge da sua carreira, jogador de golfe, equitação, andando, piloto de avião, etc., voando em aviões antigos, ele gostava muito de aviões antigos da Segunda Guerra Mundial, cai de uma égua e fica tetraplégico, só tinha movimento do pescoço. Então ele disse que pensou em se matar, mas ele não tinha nem como se matar, porque ele não tinha movimento nos braços, né? E a esposa dele, na época, demoveu, a mãe dele demoveu ele, mas ele tomou muitos remédios e morreu muito novo, ainda não tinha 60 anos de idade. Esse livro, Ainda Sou Eu, mostra, segundo que me parece, por algumas páginas que eu pude ler rapidamente hoje à tarde, mostra a personalidade, né? E aquele velho exemplo, aquele aforismo do grande Baruch Spinoza, que eu sempre repito aqui. A essência do homem é a vontade. E quando a gente tem vontade de fazer, realizar alguma coisa, a gente realiza. Eu vou ler esse livro com muito carinho, porque isso representa muito. Você pegar exemplos como esse, pra gente que se queixa tanto da vida, esse nosso, porque tá ruim, porque é isso, porque é aquilo. Uma pessoa, depois de ter sido o que ele foi na sua vida, a estrela do cinema, ficar tetraplégico numa cadeira de rodas, sem poder nem sequer escrever ou levantar uma mão. Deve ser terrível isso. Tu estava falando do Christopher Reeve. Isso. E eu lembrei do Schumacher. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Porque todo o dinheiro que eles têm já não perdeu. adianta de nada. São muitas pessoas que têm isso. Não adianta. Já viveram essa situação e vivem essa situação. Olha o Schumacher do jeito que tá, há uns 3 anos já, um homem que tinha uma fortuna de 3 bilhões de euros, não adiantou
Os 3 milhões Não de euros devolve dele a não saúde adiantavam dele. nada. Ele Já daria gastou tudo no para começar do zero, andar de busão e conquistar tudo de novo. Olha, vamos falar sobre um assunto bem pertinho aqui de nós, que não deixa de ter muito a ver com este caso do homem lá de São Paulo, que foi notícia nacional nas emissoras de televisão. E é uma realidade que nós temos aqui e eu até fico curiosa. Gostaria, como a gente sabe, né? Por exemplo, quando nós estivemos aqui, eu vou fazer uma mistura de assuntos, mas que vocês vão entender por que eu estou misturando. Lembra aquela foto que nós recebemos de um telespectador, de um agente da IPTC dentro de um veículo com a perna para cima? No mesmo dia, eu recebi o contato do presidente da IPTC me pedindo aquela foto e eu encaminhei a ele. Pois agora eu espero que alguém dessa área também nos diga alguma coisa. Boa noite, Maguidinha, diz o Felipe Reis. Olha só a pouca vergonha. Um cara aqui do bairro, conhecido por todos, foi preso na quinta-feira passada. Passou na TV, em outros canais, ele sendo preso por estelionato. A polícia invadiu a casa dele. Estava com 15 identidades falsas, todas com a foto dele. Ele, com o nome de apenas uma vítima, gastou R$8.000. Todo mundo aqui do bairro viu a polícia prendendo ele, saiu em todas as mídias. E pasmem, hoje vi ele passando aqui na frente da minha casa, rindo e falando que sabia que não ia dar em nada. Falou que foi solto no mesmo dia. E as vítimas? Como ficam? Olha, esse país só tem uma saída: o aeroporto mais próximo. Isso se o voo não atrasar. Beijos para todos. Não esquece de dizer para a Cris que adoro ela. Felipe Reis. E aí eu pergunto, eu até gostaria de saber, gostaria que a assessoria de imprensa da polícia me explicasse por que é que ele foi solto. No início dessa notícia, tu fez referência a qual caso? Ao do... Não, do homem, do moço que já foi preso 17 vezes, que gosta de ejacular em cima das pessoas. E vocês viram aquele atropelamento? Eu queria que a assessoria da polícia me dissesse por que ele foi solto. Eu tenho curiosidade de saber, isso não é um desafio, não estou desafiando ninguém. Eu gostaria só de saber por que é que ele foi solto. É que eu acho que provavelmente não foi a polícia que liberou, né? Provavelmente quem liberou foi a justiça. Lembra daquela audiência de custódia? Mas é uma vergonha isso. Mas quer ver? Vocês viram um atropelamento de um ciclista em São Paulo, de 30 e poucos anos, foi atropelado e arrastado por 2 quilômetros, ainda foi arremessado, né? O motorista arremessou o corpo para o lado para fugir do local, o rapaz morreu. A filha do cidadão insistiu, ela viu as marcas no carro, viu o que aconteceu com o ciclista, chegou à conclusão que o pai dela tinha cometido o crime e insistiu pro pai se entregar à polícia. Ele se entregou, né, à polícia. Ele se entregou e saiu pela porta da frente da delegacia, fazendo assim, ó, com a mão, tipo... Que horror. Consegui. Vitória. Uma vitória. Não aconteceu Aquele nada outro comigo. motorista que atropelou o ciclista lá na Avenida Paulista, em São Paulo, que perdeu um braço. Arrancou o braço. E jogou num córrego, porque ainda se fosse a tempo, o rapaz teria implantado o braço. Ele não foi preso, a pena dele foi convertida a... Como chama? De menor potencial. Cesta básicas. Mas como é o nome técnico disso? Trabalho, daqui a pouco eu me lembro. Trabalho voluntário, vamos supor que seja, mas não é esse, né? Entenderam? Isso é uma palhaçada. Fica por isso. Nosso telespectador Jorge Leffer. Jorge Leffer tem um site, ele é cirúrgico nas coisas que ele faz. Ele diz o seguinte: Magda, o acusado por constranger mulheres em São Paulo ejaculando nas mesmas dentro do ônibus soube hoje ser portador de tuberculose. Não sei a razão, mas lembro que quando na então escola de polícia, isto em 1965, ouvi de um professor de medicina legal que quando há cadáveres masculinos aguardando necropsia e um é observado com o membro ereto, o mesmo é sempre portador de tuberculose. Assim sendo, ele precisa, sim, de avaliação psiquiátrica, bem como ter a tuberculose tratada. Tá aí a explicação dele, por que ele faz isso. Entendeu?
Obrigada, Jorge Leffer. Jorge Leffer é uma pessoa que está sempre antenada nas coisas. Boa noite, dona Magda. Pergunta ao senhor Chicão se a monarquia seria uma boa para o Brasil, se é para sustentar o rei, é melhor do que sustentar essa cambada de vagabundos que estão hoje por aí. Não gosto, dona Magda, eu não gosto de regime monárquico, eu acho que uma idolatria para uma pessoa mortal, normal. E os reis se acham semideus. Eu só acho que uma monarquia que deu certo é do Japão, porque ela faz um estilo, uma monarquia bem discreta. São descendentes do Deus Sol. Como a Inglaterra também, né? Não, a Inglaterra não. É altamente salto alto. O príncipe Charles, o outro príncipe vão para Las Vegas, fazem festa. A monarquia japonesa é extremamente correta, ela serve como equilíbrio da nação. Agora, então, a monarquia não acha um regime interessante. Ainda mais, imagina o nosso rei, que sacanagem vai ser. Esse nosso rei aqui seria o cúmulo da corrupção. Mas o aristocrata é preparado para governar. Mas tu viu o que era os Dom Pedro Nós aqui? teríamos rei uma ou vergonha esses caras. Imperador, seria imperador Pedro I e Pedro II, né? Que se preparou, estudou durante toda a sua vida. Mas quem seria o imperador do Brasil? O imperador do Brasil O Joãozinho aquele? Jorilhãs, que é um playboyzinho. Joãozinho é muito bom. Joãozinho 30, então, Joãozinho 30, né? Olha aqui, ó, o senhor Rodrigo Janot vai deixar rastros. Janot fez questão de destacar que uma eventual rescisão da colaboração não vai invalidar provas levantadas no processo. Por que disse isso? Porque a Procuradoria-Geral da República apura, que ainda está sob o comando de Rodrigo Janot, possível omissão na delação da JBS e não descarta anular o acordo. Está fétido isso aí, né? Está fétido. Tinham Tem até a muita semana- coisa por detrás. A gente de sempre tudo falou, isso, né? Foi Essa agora à filosofia. noite, numa coletiva de imprensa chamada Às Pressas, na sede da PGR em Brasília. O procedimento visa apurar possível omissão de informação sobre prática de crimes no processo de negociação da delação da JBS. Janot afirmou que os indícios de irregularidade se confirmarem, o acordo de delação com os executivos da JBS poderá ser rescindido. E aí? Aí perguntado o que isso faz, ele disse que não invalida nenhuma prova. Sim, mas ele quer dizer o seguinte, que com isso ele pode se imputar uma pena, inclusive de prisão, ao Joesley e o Wesley Batista. Isso aí, essa é a explicação dele, né? E aí quem é que vai pegar eles agora? Aí não sei. Agora, depois que eles já estão... Quem é que pega agora? Como é que ele chamou o Temer? O maior ladrão? O ladrão mor da República? Maior ladrão Como da é que um homem que faz isso é o ladrão mor da República? Não acontece absolutamente nada. O homem é presidente da República. A instituição presidente da República. Eu não falo o homem, Temer. Eu falo a instituição presidente da República. Ser chamado do exercício do cargo ladrão mor da República. Ah, porque o outro disse que ele era o... Como é que se grava? Como é que se diz? Como é que é aquele termo que ele usou ali, que o cara gravou tudo, né? Que era o dedo duro, sei lá, mor da República e tal, geral da República e tal, né? O delator geral da República. É uma gentalha. Agora, dona Magda, eu assisti um filme esse final de semana que me deixou profundamente impressionado. Esse filme se chama, já que falamos em semideuses, Quase Deuses, que é uma história de um médico que tem um assistente negro na década de 30 e no hospital, vão trabalhar no hospital John Hopkins, que é um hospital de referência no mundo, e ele consegue fazer a primeira intervenção cirúrgica no coração. Foi a primeira vez no mundo que se fez uma intervenção cirúrgica. Esse filme, se você não assistiu, chama-se Quase Deuses, né, sobre os médicos, mas este filme mostra a medicina, mostra a qualidade dos médicos, essa instituição chamada John Hopkins. É um filme que eu duvido que quem puder assistir esse filme não vai chorar. Não vai chorar. Eu achei espetacular esse filme. Dona Magda, eu queria dar um drops esportivo, que foi o final de semana no mundo todo, as eliminatórias da Copa do Mundo.
E duas partidas chamaram a atenção dos analistas de futebol internacional, que eu fiz uma disserção hoje na Rádio Granal, muito interessante. Teve dois jogos que passaram desapercebidos por grande público. A Alemanha, ela venceu a Noruega por 6-0. Aí não tem muita coisa. A Noruega não é mais aquele time do passado, e a Alemanha é um mega time. Só que a Alemanha teve 73% de posse de bola. É muito. E o detalhe que vai para o Guinness. O goleiro alemão Ter Stegen, que é do Barcelona, durante toda a partida, 90 minutos, telespectador, ele não fez uma defesa sequer. Uma defesa. Pela primeira vez nas eliminatórias europeias, um goleiro vai para o campo e não agarra a bola, não faz defesa, ele faz intervenções. Tipo, o cara traz a bola para ele, chutar, a bola vem comprida, ele apanha. E é uma coisa inédita isso. Mas não teve um escanteio, uma coisa, nada? Não foi pro goleiro. O goleiro não chegou. Ele assistiu ao jogo. Só assistiu. Mas o mais incrível foi outro jogo, França e Luxemburgo. Foi uma grande zebra, empate 0-0, a França junto com o Brasil. A Argentina, que está se recompondo, a Alemanha, Espanha são os grandes favoritos para a próxima Copa do Mundo e a Bélgica seria um outsider, uma zebra. Esse jogo, França e Luxemburgo, bateu o recorde de chute a gol nas eliminatórias da Copa da Europa, a Copa do Mundo. 33 chutes os atacantes franceses fizeram dentro da goleira e a bola não entrou, mano. Um chute a cada 3 minutos e terminou 0-0. A posse de bola bateu o recorde na história do futebol, 81%. 81% é praticamente o time jogar no campo do adversário. Muito interessante isso e a França não ganhou. Uma mega zebra. E vem cá, tu viu a última polêmica envolvendo o teu ídolo Bolsonaro? Não. Não? Então, um jornalista inglês, norte-americano, ele fez um comentário falando de um comentário do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia disse que o Bolsonaro é competente por causa do crescimento que ele está tendo nas pesquisas, né, para as eleições de 2018. E aí esse jornalista norte-americano não gostou desse comentário e aí comentou no Twitter cretino fascista, chamando o Bolsonaro de cretino fascista. O que acontece? O Bolsonaro publicou no Twitter dele a seguinte frase em inglês, no caso, não vou ler para vocês porque meu inglês é péssimo, mas você queima a rosca? Não me importo, seja feliz. Abraços para você. E esse jornalista é casado com um homem, é homossexual. E aí o Bolsonaro fez esta crítica, mas envolvendo a opção sexual deste jornalista. Ele foi autêntico. O que foi alvo de muitas críticas novamente. Mas eu não tem necessidade. Eu não vejo uma coisa tão do outro mundo. Mas foi homofóbico, né? Eu não vejo uma coisa, mas aí é uma questão da opinião dele. Eu não vejo uma coisa tão assim brutalizada. Mas o que como tem a diz, ver? pelo seguinte, o cara é criticado total. Ele tem que ter o poder de reação. E ele resolve pegar o ponto fraco na reação. Mas tu acha que é criticar uma pessoa chamada Não, mas o cara chamou ele de tudo, ele pegou na parte cirúrgica do outro. Mas é que o jornalista... O homofóbico, esse homossexual que não assume a condição falou dele. que ele pensava. Eu vejo de um outro ângulo. Não, é que assim, ó, o jornalista criticou o Bolsonaro conforme as atitudes políticas dele. Os pensamentos Chamando ele de que homofóbico defende, e outras não coisas. a vida pessoal do jornalista, que foi o que o Bolsonaro fez. Eu acho que a vida dele pessoal não diz a respeito. Mas eu acho, Jéssica, que quando alguém agride alguém na sua conduta pessoal, ela não deixa de ser pessoal. Mas aí o Bolsonaro perdeu a razão quando perde a razão porque dele. esses mimimi existem muito nas minorias. Muito nas minorias. Olha o nível de um cara que quer ser presidente da República ir para um Twitter dizer o Mas senhor tu chama o cara de tudo e nada? Mas ele tem que estar preparado para isso. Então o Lula tinha que estar preso. O Lula chamou uma cidade de viado. Chamou uma cidade inteira de pelado de viado. E ganhou. E hoje é favorito para as eleições. Também é errado, a gente não concorda com as declarações. Mas ele é o ídolo da Lula. O Lula chamou uma cidade de viado. Bom, o Lula chamou o só. Vamos lá, eu estou mais preocupada com o assunto do JBS do que essa discussão. Mas também é importante, né, Magda? Porque o Bolsonaro é sempre alvo de muitas polêmicas. Isso é bom, tem que dar briga. Tem que dar briga. Sobre as cacas que ele fala. É verdade, ela concordou. Falando em opção sexual, duas meninas
hoje publicaram um book fotográfico, né? Algumas fotografias, elas são tradicionalistas, né? Elas são, uma delas faz a doma de cavalos e agora nessa semana, acima de tudo nesse mês, né? Que a gente fala tanto das nossas tradições, elas resolveram então publicar algumas fotos. As duas são namoradas, são homossexuais, assumiram isso, tiraram fotos com cavalos crioulos, tiraram fotos com como é que a gente diz que... Laço. O laço, exatamente. Isso causou muita polêmica, elas querem chamar exatamente a atenção para essa liberdade da opção sexual, inclusive aqui no nosso estado, que o nosso estado é um pouco mais fechado ainda do que os outros, né, com relação à opção sexual das pessoas. E eu achei bem interessante, numa entrevista eu escutei uma delas, ela disse assim, dentro da família de vocês, como foi isso, mostrar isso? E uma delas disse assim, eu tive problema com meu avô, porque meu avô, enfim, todos nós fomos criados dessa forma. Agora, é uma transformação no mundo que não tem volta, é uma coisa que vai daqui para frente. Mas o interessante que eu achei que ela disse assim, ó, não precisa achar legal, só me respeita. Só tem que respeitar. Não precisa achar que é o máximo, achar que... E o meu avô acabou entendendo, eu me afastei dele, depois a gente se aproximou. Agora, assim, não precisa achar que é e que quer pra si ou que quer pro... Não precisa. Agora, assim, me respeita. Porque a minha opção sexual é tão importante na sua vida? Cada um tem a sua opção e precisa só apenas ser respeitada. Então, assim, dentro, elas tiveram muita coragem, né? Porque é um ambiente muito machista ainda, né? Sem dúvida. Mas botaram aí a cara a frase que mata toda a discussão. Liberdade de expressão. Vem cá, garoto, ficasse com mais... Então eu posso dizer qualquer coisa, tá, tudo bem. Exatamente, nos Estados Unidos é liberdade de expressão. Eu não estou nos Estados Unidos. Mas um cara não pode chegar pro outro e dizer assim, vem cá, pegou uma gatinha hoje? Ele tá sendo homofóbico? Claro que não. Vem cá, tu não ficou com um garotão hoje? Ah, tá sendo homofóbico. Isso é que eu não concordo. Não, eu não tem concordo. intimidade com ele, se é teu amigo, pode chegar e te perguntar o que tu Tem quiser. um monte de cara, não é meu amigo, e pergunta pra mim na rua. É que o Bolsonaro falou na tentativa de ofender. Porque o cara ofendeu ele. Ele tem que estar preparado para ser chamado de nazista, fascista ou o quê? Então o Lula é nazista fascista Não, mas eu também. não estou defendendo o Lula, porque... Mas nem faria isso. Ninguém tá falando. Mas sabe por que eu refiro o Lula? Porque o Lula ninguém ataca. Concorda ou não, Mari? A gente sempre ataca. Não, Mas por quê? Porque ele é o das minorias. Agora, aquele mimimi que eu não curto. Mas falou de Pelotas e falou do tal do grelo duro também, né? Vamos colocar as caras. E ganhou as eleições de Pelotas. É verdade, É verdade. Mas ele é o paladino da esquerda, ele é inatacável. Exatamente. O advogado dele... E o outro é o da direita. E aí O advogado dele da Inglaterra diz o seguinte, que a justiça brasileira é totalmente parcial. Mas como é que o advogado inglês vai falar na ONU da Justiça Brasileira? Quer dizer, eu não entendo determinadas coisas. O nosso país perdeu moral. Qualquer pessoa do mundo assaca contra o Brasil, atira contra o Brasil e não se vê ninguém. Bom, quando o presidente é chamado de ladrão por um camarada que é um corruptor, como esse Joesley Batista, quer dizer, o presidente da República, a instituição presidente da República, não sei quem é o seu Michel Temer, etc. Só sei dizer que a instituição, você não pode chamar enquanto presidente isso. O que é isso? Para. As pessoas faltaram o respeito. Não existe mais essa palavra, Chicão Tofani, chamado respeito. As pessoas não respeitam, os filhos não respeitam mais os pais, os alunos não respeitam mais os seus professores, as pessoas velhas são destratadas, são tratadas como um lixo nesse país. Ah, esse velho, tira esse velho daqui, tira esse velho, tira essa velha. Não tira. Hein? Se a velha é bonita, não tira. A gente só vai falar que tem grana, né? Ai, mimimi. É Não esse pode mesmo falar. respeito que o nosso presidenciável deve tratar as pessoas. Uma minha cara, Cris, ele foi chamado de fascista. Para determinadas pessoas ser chamado de fascista é uma coisa absolutamente grave como nazista. É grave, bem grave. Exato, mas a vida privada de uma pessoa, o que tem a ver? É grave pra ela, não é grave pro povo. Ele tem que assumir a vida privada dele. Tem que assumir. O Bambam que pega todas Ficaria as ridículo se ele não falasse, se ele não dissesse... Eu acho isso. Mas ele poderia ter respondido. Ele não precisava Mas ele não é atacar assim, a vida pessoal do jornalista. Pelo meu cabelo. Ele fala o que vem. Eu não Hoje os microfones de vocês, vocês estão se debatendo e estão batendo nos microfones, com as meu cabelo, nos microfones, com as mãos nos microfones, Mas eu os não. computadores, não tem nada que ver com Eu isso. estou Cuidado. A dona Cris não está batendo aqui. Cuidado.
cuidado. Terminou a Expo Inter e quem curte escultura de cavalos, o Barranco está fazendo uma vernissagem muito legal lá. Eu estava almoçando até com dois amigos teus, o Léo Yush e o Quintino lá. E achei muito Rodrigo legal. Quintino? É o Quintino que opera automóveis. Adoro, Rodrigo. Curte o programa todos os dias. Querido, coisa mais querida. E servido pelo mestre Dirceu, que também curte o nosso programa. Agora, como é legal a escultura de cavalos, de bronze, eu acho muito bacana. Lindo. Nossa. Lindo, né? O senhor Chicão Tofani, o senhor recebeu um elogio hoje de um cidadão que é funcionário do IML, outro amigo falou. Ele disse que só um homem pode aparecer na televisão com as unhas pintadas. Não, agora ele não pode aparecer mais. Por quê? Por que não? Não, eu não gostei dessa coisa de... Mas isso aí é uma xenofobia também? Não. Uma coisa homofóbica? Dá pra tu ficar quieto 2 minutos, Chicão? Obrigada. Por favor. Mas o cara elogiou mesmo. Não, eu sei. Mas agora ele tirou, por enquanto, porque ele vai mudar a cor. Agora quem vai falar sou eu. Olha aqui, Magda. Opção e orientação, diz a Cláudia Ruschel. Tenho notado que todos falam em opção sexual, mas seria opção ou uma orientação sexual? Será que realmente optamos por sermos hétero ou homossexuais? Penso que ninguém opta em ser gay ou lésbica. As pessoas são como são, mas não se escolhe ser isto ou aquilo. Gostaria de saber a opinião de Marne Barcelos, pois é um homem culto. Mais experiência aqui. Tu te chama Marne Barcelos? Não, mas ele tem mais experiência sexual. Grata, Cláudia Ruschel. Fala, Marne Mas Barcelos. eu acho que ela tem absoluta razão. Fala. Ela tem absoluta razão. Ela tem absoluta razão. As pessoas nascem. Nem todas. Não, tem uns que é por sacanagem. Tem uma que não é. Não é sacanagem. Gostaram, existe, existe, claro, aquelas pessoas que já nascem, é óbvio que existe, que a gente vê desde criança. Aquele menino que gosta de brincar de boneca, que bota aquela... Eu tive um amigo que botava uma toalha pra ficar com o cabelo comprido igual o meu. Gostava de brincar com as roupas da mãe. Quer dizer, não teve opção ali, ele nasceu. Mas a gente também percebe que nos dias atuais, essa juventude, ela vem beijando. Menina beija menina, menina beija menino, e isso faz parte, e isso não é uma coisa que vem lá do berço. Isso é uma coisa também que está se transformando culturalmente. As meninas e os meninos estão experimentando se relacionar com outro sexo, e nem todos nascem com essa... Eu sou Antigamente nós falávamos em orientação sexual e a gente até corrigia as pessoas orientação sexual, mas hoje em dia é mais opção mesmo, pelo que a Carla falou. Eu convivo com muitos adolescentes, eu vejo que eles gostam de pessoas. A Cris falou isso uma vez pra mim e eu, é verdade, concordei, gostam de pessoas, porque elas... Não independente do sexo, Agora, Magda, elas ficam com o que elas quiserem. Aí é opção sexual. Eu sofri a maior humilhação esse ano. Perdi uma gata que eu estava namorando, gostando. Pra uma outra mulher. Uma outra mulher. E fui falar, se eu perdesse pra um outro cara, até ia achar legal. Não, que ela acha que dá mais... Não, ela gosta de dar mais emoções. Não, até pode ser. Mas a desculpa dela para ter, vem cá, meu amor, por que com tanto cara legal, não dá outro tipo de emoção? É mais sadio, né? Muitas pessoas, Chicão Tofani, descobrem a sua sexualidade mesmo em uma idade mais avançada, né? Ser traído por uma mulher ou por um homem. Eu digo, então chama ela pra gente conviver junto. Aí não quis dizer. Presta atenção. Mas isso aí. Presta atenção, Denise, presta atenção. Tá bom. Denise já de ia Bagé. resolver o negócio do jeito Pelo dele. contrário, aí o Chicão fica tranquilo, porque ele sabe que o que a outra Vocês pessoa dá pra conseguem ela... deixar o Marne responder a pergunta da Cláudia Ruschel? Porque a Cláudia queria ouvir o Marne e não era nenhum de vocês. Mas o Marne disse assim, Com licença. São dois aspectos a serem considerados. Os dois aspectos. Primeiro, foi o que nós falamos, a pessoa já nasce, etc., já tem o corpo de menino com a cabeça de menina. Isso é uma coisa. E depois, com o passar do tempo, começa a experimentar. Mas começa a experimentar porque já tinham aquela vontade de experimentar. Mas ele nasceu, Sacanagem. Que sacanagem. Eu vim cá em festa, daqui a pouco eu ia falar com um carinha no canto. Você tem vontade de beijar homem na boca? Nem um pouco. Mas nem eu. Eu acho que a telespectadora, ela se deteve nas nomenclaturas, que não é opção, é orientação, mas não é nenhuma das duas. Na verdade, o que muitos usam é condição. É verdade. É o quê?
Condição. Condição. Tá. É tipo assim, é o poder judiciário aqui. Vamos interpretar É preciosismo, né? Exatamente. Bom, olha aqui, ó, a nossa telespectadora, Denise, diz o seguinte: concordo com o Marne. Para algumas pessoas, ser chamado de fascista é tão degradante e pejorativo quanto ser atacado relativamente à sua opção sexual. Saudações, Denise de Bagé. Fico espantado com as representantes femininas do programa que descartam o Bolsonaro por questões de opções sexuais. No caos social, moral e econômico que vivemos, alienadas à mídia formadora de opinião que desvia a atenção das coisas mais graves do país. Se vocês agem dessa maneira, em quem vou esperar uma consciência de voto? Léo José. O Léo José está falando duas coisas completamente diferentes, né? Eu não descarto o Bolsonaro porque ele fala, né, tem essas Você fez uma declarações homofóbicas. consideração Eu falei sobre algo específico. Eu sou obrigada a concordar com o Bolsonaro agora? Eu concordo Agora, e discordo de Tem uma Bolsonaro. qualidade que ele tem, que ele não é ladrão. Do Bolsonaro. É isso. Não tem uma acusação contra ele. Mas são duas coisas completamente Pois diferentes. é, mas é isso aí. Agora, eu tenho total direito de discordar das atrocidades que ele fala. Né? Sobre o Bolsonaro. Eu acho que a maior atrocidade é a Maria do Rosário, que todo mundo põe na internet que só gosta de bandidos, Só que ninguém fala dela, né? E ninguém fala dela. também Exatamente. Maria do também Rosário é a acho. santinha do Rio Grande do Sul. Que santinha? Só que o Bolsonaro, ele não É. se dá conta de uma coisa. Ele alimenta a oposição a ele com essas declarações. Entendeu? A gente achava que ele tava meio quietinho no momento, mas ele Tinha que ter mais, né? Olá, boa noite, diz Gilmar Haddad da Silveira. Estamos chegando no tempo de Sodoma e Gomorra. Magda, explica pro Chicão que essas coisas de caráter íntimo nunca deve ser usada contra ninguém, por mais feia que seja a discussão. Isso aí. Pois nada tem a ver com a vida política, a vida íntima. Esse Bolsonaro cada vez se afunda mais pela própria boca dele. isso aí. Triste ver isso. Júlio de Oliveira diz: boa noite, dona Magda. O Chicão, como sempre, tem razão. O Lula fala o que bem entende. Chama uma cidade de exportadora de viados. Ninguém fala nada. Mulheres de grelo duro. Chamou o Moro de safado e disse que a Lava Jato matou a mulher dele e não dá nada. Nada, exatamente. Agora, quando fala do Bolsonaro, descredibiliza a pessoa que fala do Bolsonaro. Boa noite. Fala do Lula, Maria do Rosário. Não Boa noite, diz. Fala agora, então. Preste. Que a Maria do Rosário é nada a ver. Tá, tu quer... Boa noite, bancada. Acho que o fato mais importante. Vai ser presidente da República. Acho que o fato mais importante sobre o candidato Bolsonaro não é dito. Que se ele for eleito e em hipótese de não dar certo o seu mandato, ele não vai comprar aliados, fazer propinas, ele vai sair com dignidade e concordaria com eleições diretas. Já isso valeria a pena votar na mudança. Não tem que falar que ninguém fala isso, Chicão. Tu tem que falar. Carlos Eduardo da Silva Pinto sobre Bolsonaro. Pimenta nos olhos dos outros é tempero. Bolsonaro é espontâneo. Se bate, se leva a ponto final. Quem fala o que quer está sujeito a ouvir o que não quer. Isso ele tem razão. Isso é Ele fato. é espontâneo e verdadeiro, isso a gente não pode É o que eu negar. disse, ele é autêntico. A palavra dele é ele autêntico, né? Ai, que pena. Não sabia que o Nenê estaria em Passo Fundo. Moro aqui, sou mega fã dele. Se soubesse, teria ido caçá-lo Ai, que pelo maravilha. fórum. Você vê a cara dessa figura aí? É a Beta aqui. Essa Beta aí? Parou? Bonita. Só que eu não vou te mostrar porque ela gosta Dona do Magda. Nenê, entendeu? Dá um Gostar espaço do pro Nenê não pode ser bonito. O Obama é o ex-presidente mais caro da história dos Estados Unidos. O governo americano, o país, dá direito a um ex-presidente ter um escritório, né? O escritório dele está custando aos contribuintes $536 mil por ano. O Obama ocupa um espaço de 760 metros quadrados na região central de Washington. Bill Clinton gasta 518 mil anuais, está mais ou menos a mesma coisa. Enquanto George Bush, em Dallas, 497 de papai, em Houston, 286. E o Carter gasta apenas $115 mil Mas o por ano. Carter é um pequeno escritório. humanista. Mas os Estados Unidos têm bastante dinheiro, eles respeitam muito o presidente. Ué, eles imprimem o dinheiro, eles não têm bastante, o dinheiro é impresso por eles. O ídolo deles é os presidentes. Olha só que notícia maravilhosa, uma confissão que o Eleandro de Esteio fez para nós. Boa noite, bancada nota 10.
Goiás. Eu sou técnico em eletrônica e em 2015 consertei o porteiro eletrônico na casa de um juiz no bairro Chácara das Pedras. Pasmem, era R$120 e nunca recebi. Ele dava 1000 desculpas e me ganhou no cansaço. Desisti de cobrar. Abraço a todos. Chicão é show e a Carla é a mulher mais linda do Rio Grande do Sul. Eleandro de Esteio. Obrigada. Que legal, Leandro. Luciano Fontes, e o inventário da Dona Marisa, em KKK, tem várias propriedades e agora, qual é o jeito, hein? Sei lá. Ele pediu para liberar, né? Para Nada liberar, era né? dela. Isso ainda sobre Bolsonaro. Boa noite, bancada. Bolsonaro é homem digno, pulso firme, exatamente o que o país precisa, diz a Rose de Porto Alegre. Ela representa muitos dos outros telespectadores através do WhatsApp. Eu só lembro de um projeto do Bolsonaro que eu acho importante também, que é a castração química. Né? Que a gente hoje tem Nesse observado que a Maria do Rosário ficou contra e os outros... Fica contra, é uma Não tem incoerência como, isso. exatamente. É uma incoerência. Ela fala que o cara é estuprador, o cara tem um projeto para eliminar com estupro. Ela não aceita isso? Porque as questões são tratadas de forma pessoal. Não, as questões são tratadas de uma forma incompetente que essa Maria do Rosário. Pessoal? Essa mulher é uma Porque incompetência era o total. projeto do Bolsonaro. Se fosse Se for do projeto outro cara, do aprovava. cara do PT, era o máximo. Pois é, pode ser. Falou. Boa noite, meu nome é Mariana, gostaria de mandar beijos a todos, mas em especial ao senhor Marne Barcelos. Muito obrigado. Hoje está estudando? Não, estou estudando e aprendi uma coisa nova. Aprendi código Morse, binário. Gostaria que falasse sobre esse assunto. Não, mas só o Nenê para falar de código Morse, né? Porque ele já Vai dar, Mariana, não vai dar, Mariana, não vai dar. Ele falando em código Morse. vai muitos acabar. pipis. Muitos pepinos. Samuel Morse foi o criador. Gente, o Brasil está assim, tudo muito proibido e tudo muito liberado, nada com responsabilidade, tudo perdido. Bom, vou agradecer novamente ao programa de vocês. O Muro da Fase está em fase final. Que legal. Beijos, Deus abençoe vocês. Agradeço por existir esse programa. Vocês representam o povo. Obrigada, Patrícia Santos. Que bom que está lá o teu muro. É só a sabedoria de Salomão mesmo para resolver tudo isso, né? O tal do... Fala. Agora mudando de assunto, Vai lá. indo para o Presídio Central de Porto Alegre. Hoje vários foram transferidos do Presídio Central. Ai, ai. Os próprios presos, e, enfim, existe um boato de que os presos não estavam mais permitindo que ficassem na ala A do presídio aqueles que eram da facção do Colete, que morreu, né, na semana passada, que era da Maria da Conceição, dos grandes líderes do tráfico, né? Então esses pertenciam a essa facção e por isso estavam sendo expulsos da ala A do Presídio Central. O diretor do Presídio Central disse que quem manda no Presídio Central não são os presos e que isso foi determinação de dentro da direção do Presídio Central. Então que eles resolveram mandar esses... Agora, quem acredita? Quem manda no Presídio Central, Marta A polícia diz que são eles. É. Os trafides que são eles. Eu acho que são eles. São eles que... Eu acho que são facções que mandam para o Claro. Porque elas têm mais o modus operandi da organização, tá certo isso? Não tá certo, né? Mas Nos que Estados Unidos acontece. acontece a mesma coisa. O Marne fala todos os dias aqui, a gente comenta sobre a situação de Porto Alegre e do nosso centro de Porto Alegre, um lixo. né? Um lixo. E eu fiquei sabendo de uma coisa que me, assim, não sabia e não imaginava. Cobram aluguel dos moradores de rua embaixo da escadaria da Borges. Quem cobra? E quem cobra? Tem o locatário. Tem um grupo de pessoas que cobram, não vou falar porque melhor não me comprometer com isso, mas que cobram aluguel dos moradores de Achei rua. essa Por isso que às maravilhosa. vezes tem pessoas, porque senão aquilo ali estaria lotado, né? Mas não, às vezes passamos por ali, tem uns aqui, outros Mas tem ali, contrato tal. escrito, será? Não sei se tem contrato, mas cobram aluguel dos moradores de rua ali Mas embaixo quem? da escadaria da Um Borges. órgão público? Não, marginalidade. Ah, sim. A marginalidade é que Os Que donos da absurdo, rua. os donos da rua.
E isso deve ser Agora, em vários lugares. Eu assim. vou dizer uma coisa para vocês. Viu? Ó, boa noite. Há cerca de 2 meses, são poucos os dias que consigo assistir esse, que é o único programa televisivo que assisto. Mas hoje está uma gritaria da sua parte, dona Magda, que está de doer os ouvidos. Ademir Weber, de Palmeira das Missões. Vou ficar quietinho. Agora, dona Magda, eu só queria te falar, a decepção tão grande desse novo governo de Porto Alegre. Pô, mas a camelotagem tomou conta da rua, vendem tudo, até camisinha já estão vendendo na rua. Até camisinha, vendem tudo na Rua da Praia. Rua da Praia Eu é acho um que os lixo. camelôs são pessoas um lixo. desprivilegiadas. Mas não é mais. Eu não vou falar mal Mas do tem um camelô. centro de camelôs, foi construído um centro Mas de cobra camelôs. aluguel, cobra um rolo lá. Mas e tem aí, como. mas vem cá, mas você não coitado. pode atravessar a rua, você não pode caminhar na rua, no centro. Aquela rua coberta ali é um nojo, aquele cheiro de urina, não fezes passa na rua. ali. Aquela Como? rua coberta é um mas tá um nojão. lixo. Então não passa, então não vou andar mais, eu vou Então ficar não em é, casa. Não, a solução não é não Vai no passar chalé mais. da Passa 15, é legal lá. Como é que é? Será? O chalé eu acho um visual. É lá dentro, né? Porque chegar até lá é um problema. O centro, pra mim, é o downtown. Ah, entende? tu curte? Downtown. Eu Fala curto. sério, Já que não deve vocês passar estão no centro faz falando tempo. sobre o chalé da Praça 15, eu lembrei que a Devassa voltou. A Devassa voltou e com ela o nosso voucher do valor de R$70 para vocês que assistem o nosso programa. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia de contemplar um telespectador que assiste o nosso programa. Vamos fazer isso com o telespectador do WhatsApp, tá, Carla? Certo. Então vamos lá. Como é que é a nossa brincadeira? O Marne Barcelos vai dizer uma frase. Marne Barcelos está inspiradíssimo, vai dizer uma frase. E você vai escrever a frase exatamente como o Marne disse. Vai escrever essa frase, vai colocar o seu nome, vai colocar o número do seu documento, ou a sua carteira de identidade, ou o número do seu CPF, certo? Mas tudo tem que estar escrito certinho no mesmo e-mail, certo? No mesmo WhatsApp, no mesmo WhatsApp, tá? O número é esse aí, ó, 999-77-7001, 999-77-7001, certo? Aquele que chegar primeiro aqui no WhatsApp com a frase corretíssima, e a palavra devassa vai estar nessa frase. E esta palavra devassa tem que ser com o D maiúsculo, porque é um nome próprio, é o nome da cerveja, certo? Vai ganhar um voucher no valor de R$70 para desfrutar dele lá na mini cervejaria Devassa, certo? A frase qual é? Vou pegar o título do livro do Christopher Reeve. Não é essa frase, a frase é o que ele vai dizer agora. Mas que é isso? A frase é... Com devassa, ainda sou eu. Com devassa, ainda sou eu. Pô, mas melhor que isso aí, tem que cobrar esses A lucros. A frase Cris é... não gostou. Com devassa, Gostou também ainda não. sou eu. Tá valendo? Gostou. Depende da quantidade de Primeira pedaços, né? frase escrita certa com o nome e o número do Eu pensei documento que ele vai ia ganhar dizer o que ele é voucher um do valor de devassa, R$70. que não sobra nada nele, ele é um Que não devassa. sobra nada. Podia ter feito essa frase. É onde ele passa, as Hein? mulheres gritam ter que ele é um feito essa devassa. Não disse isso. Frustrou os Como tu telespectadores. tá te sentindo na semana do teu aniversário? Velho. Não diga isso, mais experiente. Qual é o dia do seu aniversário? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Sexta-feira. E a senhora é dia 12. 12. Dia do Castelo Branco e do Ela é Dolce Juscelino. Gabbana, Dolce Gabbana. Tudo bem, Aniversário muito do bem. presidente. Uma notícia então, Mário. Aproveitar que eu estava falando do aniversário dos aniversários de O hoje. primeiro foi um engenheiro alemão, uma figura importante do nazismo, o engenheiro Fritz Todt, que morreu num acidente de aviação. Dizem que o avião caiu, se despenhou, como dizem os portugueses, em função de que fizeram uma sabotagem. Ele foi o criador de muitas coisas. Quando ele sai, quando ele morre, assume o Albert Speer, que era um outro engenheiro, era um outro arquiteto, que era muito amigo do Hitler. Vamos a outros aniversariantes. A atriz americana Mitzi Gaynor, né, que fez muitos musicais. Igor Calaveira, músico brasileiro. O Argel Fuchs, completando hoje 43 anos de idade.
E aquela musa, aquela moça, eu acho ela tão feinha, Beyoncé, linda, maravilhosa. 36 aninhos no dia de hoje. Eu estava vendo uma fotografia dela com aquele maiô cava, mas ela é muito bonita. Ela é linda. Que mulher, lindíssima. Sabe que hoje é aniversário dela, muitas pessoas reproduziram uma foto de uma música dela, de um clipe, não sei. E a Michelle Obama foi uma dessas pessoas que homenageou a Beyoncé hoje. Dizem que o Barack Obama traiu a Michelle Obama com a Beyoncé. Isso é a boca miúda. Isso é mentira, essa ex-mulher, a esposa ia mandar, que isso, não, nada. Ela acha que fez isso de propósito. Tem fair play até. Imagina se o Obama ia pegar a Beyoncé, né, Chicão? Capaz. Cris Bart, notícias. Ai, hoje o mundo acordou com aquela sensação de muita fofura. Assim que amanheceu na Grã-Bretanha, foi tuitado pelo perfil do Castelo de Kensington que Kate Middleton está grávida do terceiro filho. George e Charlotte vão ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Não se sabe ainda o tempo de gestação, não se sabe se é menino ou menina, mas já começaram as apostas nas bolsas, nas bancas de apostas da Grã-Bretanha. Primeiro, para saber que sexo vai ser o bebê. E aí depois começam as apostas para saber o nome do bebê. William, o príncipe William e Kate Middleton, que tanto em George quanto Charlotte homenagearam outros, monarcas. George, em homenagem ao pai da rainha Elizabeth, o rei George, e Charlotte Elizabeth Diana, que é o nome da caçulinha, em homenagem ao príncipe Charles, a rainha Elizabeth e, é claro, a princesa Diana. Casal competente. Jovens, né? Casal competente. Agora outro bebezinho. E moça parideira, né? Que coisa mais fofa. O que é isso? Deu a luz a vários já. Vários, amigo. Empatou com a Carla. Não liga. Oi, Carla. Fala para o Marvin que ele está muito bonito com esta camisa. Meu nome é Sônia. Beijos para toda a bancada. Muito obrigado. Bom, deixa amanhã eu desapareço, o Nenê chega aqui, eu desapareço. Eu e o Chicão desaparecemos. Todo mundo desaparece. Quem vai desfrutar do voucher no valor de R$70 lá na mini cervejaria Devassa é a nossa telespectadora Carolina Gouveia Dornelles. Ela escreveu a frase de forma correta. Portanto, Carolina, a partir de amanhã, ao meio-dia, o teu voucher no valor de R$70 estará à tua disposição. Vamos lembrar que ele tem a validade de 30 dias, tá? Tem 30 dias para desfrutar deste valor de R$70. O teu nome com o número do teu documento que tu mandaste no WhatsApp fica lá à tua disposição. Muito obrigada por teres participado da brincadeira aqui conosco. Por favor, esse nosso telefone não é para ligar, gente, por favor, tá? Obrigada, Carolina, pela participação. Parabéns pelo programa. Quanto ao monstro do ônibus, diz Lúcia Lambi, nossa telespectadora, chancelado pelo juiz, o que é dele está bem guardado. Cabe uma providência de uma ONG que cuide da justiça pelas mulheres. Acontecerá em breve. Por enquanto, cada mulher que usa ônibus sabe muito bem o que deve levar para se defender. Boa noite, boa sorte. Lúcia Sterne. Porque é uma realidade, né? Defender, é uma realidade das mulheres no ônibus, no trem, nos metrôs. A violência, né? A violência sexual. O cara é um nojo. E não só aquelas formas explícitas, né? Muitos homens se aproveitam quando o ônibus está lotado. Não, é isso que eu tô falando. Passam se esfregando nas mulheres. Violência sexual. É muito complicado. Nojo. Com certeza é violência sexual. Dona Magda, eu queria mandar um alô pro JP da revista VIPRS, que me convidou para homenagear a revista, para ser capa dos 10 anos da revista. Sempre fui um pouco avessos a isso, mas o JP é um batalhador, ele e o Caixeiros Viajante, que vai um abraço para ele. Eu sou um cara, JP, muito tímido, mas... Percebemos. Eu também. Mas tem que ser tipo a Sport Illustrated. A Cris sempre dá Claro que é Fine Art as capas da Sport Illustrated. Fine Art é ótimo, bem preto e meio branco. nu, Fine Art. Tu já tem? Olha aqui, ó, o João Ari de Novo Hamburgo, muito bem humorado, diz: boa noite, Magda.
Pô, tudo nessa vida sofre um reajuste, só a promoção da Devassa que não. KKKK, brincadeirinha, um abraço a todos, João Arendt de novo. Tem que ver o que é levar o Vitorino na Devassa, tu fica duro a semana toda. Ele pega aquele chopp de 600 ml, de 20 pila, ruiva. E toma como água. Tomou 12. Cuspi 240, sai dali no Duroflex. Mas ele... Não, mas foi meu convidado, aí de noite saí com uma amiga minha na base do café, lá na parte de chácara. Me dá um café com leite. O cara ficou bravo. Como é que esse cara não ficou na fila? Eu digo, como é que eu vou ficar na fila? Se eu fico na fila aqui, eu digo pra minha diretora Magda, segunda-feira, ela fala. Não vai. Aí, então eu falo, não fala. Não gosto de ficar na fila. Não. Isso Chicão mesmo. Tofani, você é igual a qualquer pessoa, por que não ficar na fila? Mas não é exatamente igual a qualquer pessoa, só que a fila, eu sigo Não, Chicão Tofani não é igual a eu qualquer sigo o pessoa. CPF. Para aí. Ele é único, exclusivo. É, exclusivo. Mas eu vou ficar na fila. Tinha um cartão para não ficar na fila, passaporte da noite de isso aí. Chicão Tofani. É, isso aí. Ah, é verdade. Eu acho que Nunca tinha. é uma falta de reconhecimento da noite com a minha pessoa. Só O que tinha que fazer para ter o cartão, passaporte? Tinha que pagar 200 Que mal pila. te pergunte. Pagar 200 pila. Aí um cara de uma rádio concorrente disse que nunca ficou tão fácil ser VIP, 200 pila em 4 cheques de 50. Que eles me disseram. Aí eu descobri a namorada dele e botei ele na televisão e disse que era um jacaré. A namorada dele. Ai, Chicão Tofani, Mas é um vingativo. direito, é um direito que a pessoa tem que ter, tu não acha? É verdade. Tu é a Boa rainha da noite. vingança? Manuel Azevedo, eu sou. Tu é vingativa. A política hoje virou uma granalização. Se o meu candidato agride, xinga, ofende, tudo bem. Se é um político opositor, está tudo errado. Racista, machista, nazista, fascista. Mas um país com 207 milhões de habitantes tem os simpatizantes de Bolsonaro, Jean Willis, Maria do Rosário, Tiririca. Então, o que uns acham errado, outros aplaudem. É o que disse o nosso telespectador Manuel Azevedo. Tem público para tudo. Eu já tinha lido, achei interessante. Boa noite, bancada. Respeito é bom e todo mundo gosta. Você recebe um soco e isso te dá direito a dar outro soco? Pergunta o nosso telespectador. O mínimo que precisamos é de um presidente com postura. E o outro telespectador, esse programa é uma droga. É só olhar 3 vezes e pronto, tá viciado. Viciado. Olá, querida bancada. Pelo serviço que o judiciário presta à sociedade, os juízes deveriam pagar para trabalhar. Abraços, Admar de Guaíba. Qualquer hora vai ser. Muito E bem. a bomba H? Hein? Senhor Marne Barcelos. A bomba de hidrogênio? É, a fissão? Bom, é o que ele está querendo. Ele está querendo barganhar com os Estados Unidos, com o mundo. Mas o Trump foi categórico. Não, disse que não, mas os Estados Unidos estão loucos por uma guerra. Os Estados Unidos não vivem sem guerra. Um país precisa de guerra. A indústria armamentista americana, que é a maior do mundo, precisa de guerra. E as guerras vão ser localizadas. Claro, não vai ter uma guerra mundial, vai pegar o mundo todo. Só que com o artefato nuclear a coisa muda um pouco. A região furativa vai ter Se jogar em Guam, que é um território americano, aquela ilha de 500 km², se jogar no Japão, você imagina uma bomba de hidrogênio caindo no centro de Tóquio? Mas o Minimon lá, o fofinho. O anão de jardim ursinho, aquele. O anão de jardim. Ele disse que a bomba causa efeitos maiores e mais devastadores do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas com certeza, é bomba de hidrogênio. Claro, bomba de Mas hidrogênio. pensa largar no Japão, tá maluco? Mas tá maluco? Mas ele é maluco, ele é um Não idiota. consegue chegar. Ele é um idiota. Esse sistema de defesa, peito, que os Estados Unidos instalaram no Japão Gente, também. mas esse homem vai ser... Se ele faz Ele isso, tá fazendo isso para fazer tambor. ferrou pro lado dele. Sim, o Chicão tem razão no que eu disse. Ele quer barganhar alguma coisa. Ele quer barganhar. O que ele quer? É barganhar, mas é maluco. Quer chamar atenção. Todos esses homens fizeram isso. Ele é muito pequenininho, ele precisa aparecer Ele mais. apareceu. É Ele um quer jogo. aparecer. Isto é um jogo O político, problema é geopolítico. visual. Se ele tivesse a cara do Brad Pitt, ele tá de bem com a Game vida. of Ou a Thrones. sua cara, por exemplo, né? É, minha cara também. Ou o teu corpinho. Bruce Corpinho, Willis. todas mais. Olha aqui, ó, Obrigado. aos nossos telespectadores que estão sempre reclamando, todos nós reclamamos, né, da buraqueira da nossa cidade, pois nesta segunda-feira, dentro da Operação Tapa Buracos, essa operação estará em 26 vias da nossa cidade aqui. São muitos, serviços de conservação, asfáltica, terraplenagem, desde a rua lá na Cidade Baixa, Luiz Afonso, Rua da República, aí já muda para outra área, Rua Líbero Badaró, bairro Anchieta, vai para outros lugares. A divulgação desses trabalhos tem da própria Prefeitura de Porto Alegre, mostra
divulga esse trabalho. Então tem o centro da cidade, tem a zona norte, tem algumas áreas, e eu digo aos senhores que esse é um trabalho que começou no dia de hoje e vai se estender por algum tempo, tá? Essas atividades começaram hoje e vão até sexta-feira. Essa é a data de início e a estimativa é de que se estenda até o dia do aniversário do Marne Barcelos. Sexta-feira. Né? É sexta-feira, tá? Então, assim, ele tem a Estrada das Quirinas, Estrada São Caetano, Beco Paraíso, tá? Em 26 dias aqui, eles divulgam, né? Não tem muito lugar, não tem como ler todos, né? Mas estão fazendo alguma coisa. Falando em aniversário, quem está de aniversário hoje é a avó Maria. A avó Maria, nossa telespectadora, está fazendo 78 aninhos. Querida. Quem manda, quem pede que a gente mande parabéns para ela, felicite ela, é a cuidadora. Ela vive Querida, sozinha. avó Maria. Avó Maria, beijo, parabéns e obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Beijo para a avó Maria que está de aniversário hoje. Parabéns. Tem aqui, ó, um WhatsApp que vai dar uma polêmica, que talvez tenha que ficar polêmica. Porque agora nós temos só 2 minutos para mandar polêmica. Eu leio. Lê depois. Eu posso mandar um frame? Um look em etapas. Mas daí vai começar agora e acabar de madrugada. É rapidinho. Ele se usa muito no projetor cinematográfico. A Vi, que é uma amiga minha, que é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, uma ninfeta, que se David Hamilton conhecesse ela, faria fotos com ela. É uma mulher ou uma ninfeta? David Hamilton foi um fotógrafo famoso inglês, só fotografava ninfetas, sabe? Ninfeta 14, 15 anos, 16. De Zeus. A Viva é um beijão, uma mulher lindíssima. Tchau. Mas cadê o frame? Isso eu frame. Mandei pra Vi, que eu mandei, foi quebrado. Beijo pra... É, Eu fiquei inventando eu fiz uma nome aí pra história. Tá aqui a Vi, se eu te mostro o rosto, a Vi é uma máquina. Aqui, Mas não é frame. É uma máquina? Pô, ninguém vê, o Chicão mostra aí, porque é confidencial, mas Eu leio e aí a gente discute depois. Bonita. Olá, Me acho bancada. cara. Presta atenção. O Chicão não Presta deixa os outros atenção. falarem. Olá, Fala com- bancadas. Não sou homofóbico, não tenho nada contra. Respeito a opção de cada um, desde que respeite a minha opção. Só não aceito a tal liberdade de se expressar em certos lugares e ambientes. E isso eu não concordo. Certo, estava eu e meu filho de 5 anos e um amiguinho dele na Redenção fazendo um piquenique. E 2 homossexuais se acariciando, se beijando, etc. Aquilo me deu uma revolta, pois aceito a opção de cada um. Pois todos trabalhamos e pagamos os mesmos impostos. Assim somos todos iguais. Mas nessa atitude desse casal, foi obrigada a chegar até eles e pedir que se retirassem. Eles ficaram ofendidos e me obriguei a chamar a brigada. Pois nada contra tenho, mas a tal liberdade me incomoda e muito. Abraço a todos, Thiago de São Leopoldo. Concordo com a reação do telespectador que mandou a mensagem, só que isso é independente do sexo ou da opção ou condição sexual. Eu me chocaria vendo um casal de homem e mulher também fazendo a mesma coisa, entende? Mas eles estavam só se Acariciando, se beijando e Eu não gosto de ver isso na rua. Eu acho muito chocante, independente do sexo das pessoas. Eu também. Não gosta? Não, na rua não. Eu sou uma pessoa igual a Jéssica, super discreta. Não é pior que é mesmo. É mesmo. Tu nunca vai ver eu abraçando uma mulher na rua, mesmo sendo namorado. Nunca fiz isso. Eu não gosto dessas demonstrações de amor, entre aspas, carinho, entre aspas, de hipocrisia. Mãozinha dada. Acho que as Mãozinha pessoas dada eu acho legal. Acho que é uma coisa assim até. As pessoas beijinho, tudo bem. não tem necessidade de Não tem necessidade. carinho é uma coisa. Carinho é uma coisa, pegar a mão, dar um mensagem que o toque. telespectador mandou, a pessoa estava ali no momento quente, né? Então isso eu já Mas às vezes não é para exagero. agredir também um pouco? Mas seja qual for o objetivo, não é legal. Não é legal. tem necessidade. Não é legal. Não tem. Não é legal. É uma Eu acho que- autoafirmação eu acho que tem coisa que tu tem que fazer na tua casa. É, na tua casa. Entendeu? Tu tá na rua, tu não tem por que Aí chega em fazer casa e não isso. faz Se não nada. pode fazer em casa, vai para um Sabe? motel. Motel eu também não gosto. Eu particularmente, muita eu acho negatividade, desnecessário. né? Totalmente. Ponto. Acho desnecessário. Homem com homem, mulher, jacaré com jacaré, não interessa. Não precisa. Jacaré com jacaré. Não precisa isso. Não, eu acho desnecessário, eu acho desagradável. Poderia
mereça. E principalmente, eu acho que não... Acho que É uma autoafirmação desnecessária. É muito desagradável. Eu acho E desagradável. constrangedor, às vezes, né? Acho que ele fez certo mesmo. Também que ele estava com 2 crianças. Sabe? Acho que E é um ambiente onde frequentam muitas crianças. Exatamente. Isso ali no Parque Farroupilha, ali na Isso, lá na Redenção. Na Redenção. Tem necessidade. mesmo que fosse um homem, uma mulher, eu acho extremamente desagradável. Eu acho até, mãe, isso até é radical. Se eu vou sentar numa mesa com alguém, amigo ou namorada, eu nunca sento do lado, sempre Eu sempre fico de frente para as Também, pessoas. Eu gosto de acho que sentar de do frente. lado, sei lá, e tem cara que gosta de ficar do lado, ficar naquela bullying, Porque casa tu conversa com a bullying. pessoa assim, né? Eu também sento uma Eu não vez. vejo problema em sentar do lado. Amigas, amigos. Mas esses dias eu tava chegando num restaurante, gente, tinha um casal. Que era rola. Era constrangedor. É isso que nós estamos falando. Essa é a famosa É isso que nós estamos Um falando. bistrozinho, tinha gente, tinha turma, tinha casal de Eu acho falta de respeito. turma de amigos, 2 amigas, aí cheguei com meu marido, a gente sentou assim, eu tive que sair dali, porque É desnecessário. senão a gente vai ficar olhando. A gente fica olhando. Não é legal. Sim, fica fixa, né? Fica olhando, a gente trocou de ambiente. Falta de respeito. falta de eu respeito. acho. Mas era um fogo. E essas pessoas, Olha. quando chegam em casa, não fazem nada, viu, Magda? Isso é só pra jogar pra torcida. Tu acha? Eu acho que é pra jogar pra acha, torcida. Chico? É uma autoestima grande. Não, eu acho constrangedor. Eu não curto Demais. isso. E tu não curto consegue isso. parar de olhar. Eu fico Não com consegue. vergonha alheia. Os olhos ficam Eu tenho atraídos. vergonha é. alheia. Eu acho É muito muito- chato. muito chato. Eu acho chato também. Independente disso. E quando é assim, no caso, por exemplo, o mesmo sexo, com criança, eu acho. Dá a luz do dia. Com criança, eu acho mais constrangedor ainda, que vai explicar para criança, para quê? Não precisa isso, não precisa isso. Boa noite, pessoal. A imprensa fala muito em parcelamento dos salários dos funcionários públicos. Eu pergunto, quando vão divulgar-se os salários da Assembleia Legislativa e dos secretários e do próprio governador Sartori também estão sendo parcelados? Carla, desculpa mudar de assunto, enfim, Algemiro. Daí depois ele diz assim, ó, já que não leste minha mensagem sobre o parcelamento dos salários dos funcionários públicos, pelo menos me manda um beijo sem parcelar. Que amor. Minha esposa não tem ciúmes, está rindo aqui, vou Que assistir na amor. madrugada, abraços a todos, então é o Algemiro de Tem que Pelotas. explicar que é o salário do executivo. Não, tem O que explicar assim, sabe quanto vai ser parcelado o salário deles? Nunca. É que existe uma diferença entre o parcelamento do executivo O legislativo e do e o judiciário. legislativo. Cada um tem a sua independência dos poderes. O judiciário é uma cota, o legislativo é outra e o executivo. O Sartori só tem, né, como parcelar o salário do executivo, do legislativo não. Tem. Agora, os secretários parcelam também? Já aconteceu dos secretários, por exemplo, não receberem os seus salários. Os secretários não recebem Estão recebendo os seus 350 salários. também, que nem os não, outros. acho que nem isso estão recebendo, entendeu? Os secretários não, agora especificamente nesse mês, nessa semana em que os servidores receberam R$350, eu não sei te dizer. Qualquer coisa que eu te diga é bobagem, é mentira, porque eu não sei. Mas já aconteceu em outros meses que o governador e os secretários não receberam os salários. Não deveria ser assim. Crise no Estado. Todos os que recebem do Estado deveriam ter todo esse dinheiro unido para pagar a dívida do Estado e assim pagar a estes funcionários. Não deveria ser assim. Eu faço uma pergunta. Agora, no caso da Assembleia, não. O lado mais dinheiro da fraco da porta Assembleia... arrebenta. Eu podia dizer, ela é a deputado, travesti por exemplo, mais famosa vamos falar do dos Brasil. deputados, Mas para né? ser Os justo, deputados fazem eu tenho que a sua acrescentar. opção, Ela é, como já mas é falamos também há mais aqui. de 50 Não anos quero- uma das não grandes quero artistas esquecer. desse país. Marcel Van Atuando, Hatten, cantando, distribuindo carisma por onde passa, com essa cabeleira que me dá inveja. Com vocês, a Rogéria, querida. Thiago Simon. Boa tarde, amigo. E tem um que é o novo, do Felipe. Partido Novo. Marcelo. Marcelo, olha, mas ele fala um francês. Não, mas esse parfait. A gente pode bater nele. não é? Ele fala um francês. Marcel Van Hatten. E Sandra. Mas o Thiago Né? Simon. Maravilhoso com esse cabelo eles divino. abriram Boa mão de tarde, receber povo o em seu casa. salário. Esse programa Não, o seu salário, maravilhoso, o aumento. divino. O aumento. Maria e sua O aumento. alegria. Começo, A Rogéria me joga lá pra E o cima. Adoro. Pedro A Rogéria que está Ruas, lançando aqui a ele biografia, que foi escrita por um dobrou o amigo, salário, Márcio, ele dobrou
pessoal que mora pertinho da Rogéria, ali, eles trocam muita ideia. Agora, antes da gente falar mais dos detalhes do livro, eu queria dizer que eu acompanho a sua trajetória há muito tempo. E eu venho entrevistando algumas travestis. Pessoal, Bacana porque dele. ninguém pode interferir, o governo do estado não pode interferir na verba que é do legislativo. Não pode, isso já vem dividido. Dona Magda, eu faço uma pergunta. Onde é que estão os investimentos depois de tudo isso? O que o Estado do Rio Grande do Sul está investindo em estradas, novas construções? Tem mais tributado. Pois eu vou dizer uma coisa para você, o Estado do Rio Grande do Sul está falido total. Isso aqui só não está pior que o Rio de Janeiro. Péssimos governadores nós tivemos aqui ultimamente. Nenhum grande governador, aquele governador, aquela grande figura arrojada, de empate de Por que não baixa os impostos aqui, o IPVA mais caro do Brasil? Tudo mais caro. PTU mais caro e não ICMS mais caro do Brasil, que você ainda falou dos deputados que votaram 1%, o Jardel foi aquele dia, que ainda falou foi aqui. comemorar lá no Caribe. Então, nós estamos fadados ao fracasso total. Já tá um fracasso. Dona Magda, eu podia dar um drops muito legal. O nome dele se chama Sérgio Sete Câmeras. Vocês vão ouvir falar muito desse Sete o quê? Sete Câmeras. O Sérgio Sete Câmeras é um garotão que tem 17 anos. É uma sumidade no automobilismo. Em Monza, na preliminar do Grande Prêmio da Fórmula 1, na Fórmula 2 ele foi segundo lugar. Para mim, para muita gente, vai ser um novo Ayrton Senna. Sérgio Sete Câmeras, um mineiro na corrida de Fórmula 2, que é um degrau para a Fórmula 1. E na Fórmula 1, Lewis Hamilton ganhou com a Mercedes na terra da Ferrari, porque a Ferrari fica em Monza, ali do lado, Maranello, perto de Monza. Só que um detalhe, circuito longo da Mercedes, circuito travado da Ferrari. O próximo em Singapura, pode ganhar o Vettel. A diferença é 4 pontos. Eu acho que ainda a Mercedes leva. Torço para a Ferrari. Uma corrida maravilhosa, viu, Cris? A de Singapura? Não, a de Monza, domingo. Sim, não vi. Eu me acordei cedíssimo para ver. É circuito de rua? Não, Monza não é um circuito... Rapidíssimo. De Monza mesmo. É tão rápido, Mari, que a média, o horário do circuito de Monza é 246 km por hora. Sabe que é 246 por hora? A corrida toda, a média, 370 na reta, curva com 200, e o povo todo invade a prova depois, com bandeiras em prol da Ferrari. Muito legal. Como está o Hamilton? Está na frente? Está na frente 4 pontos, porque ele ganhou e a Mercedes fez dobradinha e a Ferrari entrou em terceiro, sabe? Tá, e como é que é o nome do menino aqui? Tá? Sérgio Sete Câmeras, é um menino... Sete Câmeras? Sete, S-E-T-T-E Câmeras. É um brasileiro, nascido em Minas Gerais. Agora, diz que o Vanderlei E uma resposta para um telespectador que sempre pergunta de relógio, qual é o relógio oficial da Ferrari? Incrível que pareça, não é o Scuderia Ferrari, que é um relógio fabricado pelo grupo Movado, que leva a assinatura da Ferrari. É o Hublot, que é um dos melhores relógios do mundo, que é o relógio do Maradona, o Hublot. Mas vem cá, o Vanderlei Luxemburgo disse que saiu chorando daqui. Quem? Né? O Vanderlei Luxemburgo. Levou uma saraivada, né? Levou, mas o Poderia ter sido pior. Os jogadores estão boicotando ele no vestiário, ele denunciou isso, mas o Vanderlei eu conheço bem, porque o Vanderlei, quando era técnico Que vazaram aqui, alguns áudios dele. o Vanderlei, eu cheguei até a andar num carro dele, tem uma Maserati, ele não era boa gente pra caramba, ele que trouxe o Paris 6 aqui pra Porto Alegre. É dele, o Paris 6, eu tive sábado lá jantando, um cara muito legal, e ele é um dos franqueados em todo o Brasil. O Vanderlei tem uma frase interessante dele, que é o seguinte: quando o time ganha, eu ganhei. Quando empata, nós empatamos. Quando perde, vocês perderam. Ele joga muito no time dele, que é ele. Os jogadores estão boicotando ele. Eu acho que ele acabou como treinador por causa desse comportamento, não pelo conhecimento dele, porque ele é um grande técnico. Ele é um grande técnico, né? Chegou a ser técnico até do Real Madrid. Ele. Sim, mas era o louco. Sim, foi um fracasso, né? E ele não foi técnico da seleção brasileira porque ele foi flagrado num escândalo sexual, matrimonial. Ele tinha uma relação com a manicure. Porque a manicure fascina muito o homem, sabe? A cabeleireira também. Cabeleireira, manicure, Por isso que o senhor pintou as unhas aquele dia. Por isso que o senhor pintou as unhas aquele dia. Cabeleireira. Manicure. Eu contei. Manicure. Não, o recado pro homem: não deixa sua namorada visitar o personal trainer, o psicólogo e o advogado. O advogado te deixa duro. O psicólogo faz a cabeça dela. E o personal trainer faz a cabeça, o corpo dela. Porque a mulher chega lá e diz assim: o professor, meu marido só quer saber de business, você acorda às 7 horas, não dá conta de mim.
ele alongando a mulher. Ele alongando a mulher. Daqui a pouco ele fica com a mulher. A mulher das traições é personal trainer. Teu comentário, Magda Beatriz. Não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Mas é a realidade da vida. É que ninguém quer a vida. O homem é a Nós fizemos uma pesquisa. É a cabeleireira, a manicure e a massagista. A massagista, porque a massagista, eu sempre que eu faço E dá pra, massagem assim, tipo, tântrica, se vestir de massagista, manicure, cabeleireira e existe tal, esse e fazer... fetiche. Pra te segurar a relação. Exatamente, pode... A gente incorpora a manicure, ou a cabeleireira. Tony, tu estás colocando em prova o profissionalismo destas pessoas. Mas nada é mais profissionalismo. Não vai confundir isso. Personagem. Quem dizer que a mulher tem... Sepa Chicão, Instituto. Mas se a mulher quer ficar com o personal depois da aula, ela pode ficar? Dizer que a mulher tem fetiche por bombeiro. Ninguém tá conhecendo bombeiro. Eu conheci a Bocacian, que era um bombeiro que ficou com a Bocacian. Eu conheci no Rio esse cara. Esse cara ficou com a mulher do Eike Batista. Chega, mas olha, tu tá confundindo as mulheres com a mulher do Eike Batista. Quem era a mulher do Eike Batista? Era Luma de Oliveira. Quem que era a Luma de Oliveira? Uma top model, só de consumo. Não. De todo brasileiro. Não apenas uma top model. Consulta o Instituto Sepa. Vamos localizar. Artista. Artista, exatamente. Ela é muita arte. Ela Um cara rico, muitas mulheres querem casar com um cara rico. Mas não. Pra segurar Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o personal ele é perigoso porque ele é um cara boa pinta. Não é perigoso, é profissional. Não, mas não deve ser profissional. Eu conheço muito. A mulher vai lá de manhã, mal transada. Quando a pessoa não é bem casada, ou quando a pessoa não está bem atendida, o cara não precisa ser personal trainer, pode ser qualquer pessoa que a pessoa quer outra vida. Para de botar rótulo nas pessoas. Mas tem algumas profissões que tem chamariz. Ele tá fazendo de fetiche, gente. Mas ele ficou com o pedreiro porque era musculoso e cheiroso? O cara não tomava banho. Não. Mas tem mulher que gosta de cara que não toma banho, cara. Boa tarde, mora em Santa Maria. Indo bem tarde. Gostaria de saber se tem como ouvir a Rádio Pampa em Santa Maria. Por favor, me responda, Internet. Marcelo. Internet. Pela internet, viu, Rosângela? No site da TV Pampa, né? Lá tem os links. Ai, diga que a partir de agora será sincero. Te prepara para a pedrada. Bolsonaro não tem medo de pedrada. Não tem medo nem de cusparada. Nada. Nem de ovada, nada. Sabe que eu tenho a impressão que todas essas críticas ao Bolsonaro é que nem o bolo. Quanto mais bater o Bolsonaro, vai crescer. Vai crescer. Fale bem ou Isso é mal, que mas nem fale mulher bem. apaixonada. Tu bate o namorado dela, mas ele cresce com ela. E outra, eu acho que todas essas declarações... Não. Tu queima o namorado de uma mulher que gosta dele, mas ela gosta do cara. Não diz que bate nele. Entendi. É uma batida psicológica. Tu tem uma noção distorcida, totalmente. Mas é como é. É a Madre Teresa de Calcutá, Jéssica. Amém. Mas é o temperamento da moça, né? Sou Madre Teresa, mas é que tem alguns absurdos que tu fala que não dá pra Mas o personal acreditar trainer é um nisso. fetiche da mulher, musculoso, boa pinta, e o maridão barrigudo, não dá conta do recado. Mas tem tem que ser, eu tive um motorista boa pinta. O motorista tem que ser... Eu tive um motorista que foi buscar uma gata e a babá tem que ser gordinha. ficou como com a mulher no motel com a Carla gata. Krieger não incentiva, Carla Krieger. Eu tive um motorista. Carla Krieger. Explodiu o motorista. O motorista precisa ser assim, ó, entendeu? O motorista não precisa ser assim o top, tipo Brad Pitt de motorista, entendeu? Nem a babá precisa ser a Angelina Mas ele Jolie, abre a porta entendeu? e olha, o que é a sua adesiva? Na hora da escolha, isso é Tem um filme importante. que fala sobre o motorista. Isso aí é um filme com o Jensen Statham. A mulher não era bem tratada em casa e ficava com o motorista. Porque a mulher sempre trai com o primeiro. A Carla Krieger concordou comigo. A mulher trai com o mais próximo Chicão dela. Tofani, tu acabou de concordar com o que eu disse. Viu? Acabei de te dizer, a pessoa quando não tá bem com quem ela tá, não precisa ser bombado, não precisa ser nada. Então tá todo mundo para por aí, porque a para de traição botar total, rótulo nas essa pessoas, te indispor com as Mas a traição pessoas. tá total por aí, Maida. Mas só no teu meio. É, no teu meio. É empresarial, meio. É que o Chicão fala conforme as experiências. São as amostras do Instituto Sepa Tofani. Mas é a amostra da noite, a vida real, da Qual é sociedade. o nome do instituto? Sepa Tofani.
Cepa. Mas o Chicão tá vivendo o filme, ele vê muitas histórias do filme. Mas a mais interessante, acaba trazendo pra vida real. Mas falando... O dia que tu levar um chapéu do laboratório, o Ministério da Cultura, né, indicou 23 filmes para selecionarem um filme para concorrer ao Oscar de 2018. E qual é um destes filmes que foi indicado? O filme da Lava Jato. Como filme é? Que é muito Polícia ruim. Federal, a Lei é para Todos. Tu assistiu? Que é muito ruim. Não, mas Sério, ele vai Maga? concorrer. É muito ruim. Não, é que assim, ó, Ministério Público indica alguns filmes. não Este quer ano dizer que foram ele vai indicados concorrer. mais filmes do que no ano passado. vai ganhar Foram 23 filmes e destes filmes, um será selecionado, que vai ser divulgado no dia 15 de setembro na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. É muito ruim. E aí, Tá, um mas destes aí- 23 filmes é o filme da Lava Tá, mas aí Jato. depois a Academia de Cinema de Hollywood anuncia os indicados, que não necessariamente vai estar o da Sim, Lava Jato. aí no caso vai ser indicado para concorrer a Melhor filme estrangeiro. Estrangeiro, isso mesmo. Mas a Magda acabou de dizer É que o muito filme é ruim o ruim. filme, gente. Então não vai ganhar, vai ser selecionado. Tem um aí que deve ser, agora eu esqueci o nome. Tem uma piada, mas não tem como ser bom. Tem uma piada que diz assim, sensacionalista.com. Filme da Lava Jato prende o espectador até o fim, mas Gilmar Mendes solta. Olha aqui, ó, Chicão Tofani, nós falamos sobre o chalé da Praça 15. A Sandra, nossa telespectadora de Três Coroas. Eu tô todo descabelado, até vocês precisaram me escabelar no programa. O Chicão. É uma vergonha, diz ela. É maravilhoso, mas não dá para tomar um chopinho em paz. É aquela gritaria de gente pregando o evangelho, não sei o que, não sei o que. O centro é assim, tu quer ir no centro e ver uma Ferrari lá, uma loira de 1,80 m, não, tu vai ver pessoas, gente. Isso é legal. o Senhoras e centro. senhores, nosso programa está chegando ao seu final por hoje, graças a Deus. Sobrevivemos. Senhor, Dor de cabeça. Durmam bem, amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Fama com outros papos. O Vitorino vai chegar, eba! Beijo, 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 tchau, tchau. Beijo.